E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre processos de cura e amores reparadores. Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E na verdade isso eu aprendi há pouco, tá? Eu tenho alguns conhecimentos, vários conhecimentos, mesmo que eu não saiba porra nenhuma. E muitas coisas na vida elas são apresentadas tendo as mesmas significações, mas seja por um aspecto cultural, enfim, não importa a origem, elas são apresentadas e representadas de outras formas. Então, processos de cura é algo que eu já trabalho há um tempo, tá? Eu vou deixar a janela de 11 anos limpo como referência de um trabalho mais incisivo no aspecto do vício e da abstinência, tá? Mas eu tenho isso desde a infância, mas antes houve o uso de álcool e drogas, inclusive eu procurei no álcool e na droga muita resposta para o subjetivo, mas isso se concretizou de uma forma mais plena e real, limpo, tá? E os amores reparadores também. Mas é interessante porque muitas vezes nós vivemos as mesmas coisas e não percebemos até que estejamos prontos, tá? E isso é cíclico, e isso é com a fase. E o que eu tenho hoje de entendimento com 40 anos, ontem foi diferente e amanhã pode mudar. Então você, conforme você vai se conhecendo, você pode se permitir transitar pela impermanência e principalmente saber que as coisas elas mudam, tá? Elas podem até continuar sendo a mesma coisa, mas elas vão de repente excluindo algumas coisas, incluindo outras. Isso faz parte da existência. E assim, na verdade eu venho trabalhando uma série de coisas em mim, eu tenho compartilhado isso com vocês, estou escrevendo bastante. Ano passado eu fiz um estudo muito profundo, né, sobre o sexo e o vício, cruzando eles. Comecei esse ano fazendo também um estudo sobre o suicídio e o vício, novamente cruzando. E eu acabei tendo aí uma revelativa com um despertar que aconteceu sobre adicção, doença migratória. Só que todo o meu trabalho, ele é em cima do sentimento. Hoje, antes ele era diferente. Hoje, para mim, tá tudo no sentimento. Então, eu tenho uma empatia muito forte, né, com o aspecto da psicanálise. Não falando como psicanalista, até porque eu não tenho essa formação ainda. E também assuntos muito filosóficos, os fenômenos da existência, né, propriamente dito. E eu sempre volto ao amor. No meu primeiro livro publicado, no 30 Anos Fudeu, que eu publiquei achando que eu ainda ia morrer e, poxa, transpareci uma série de coisas que me deixa até com vergonha, sabe? As minhas falhas horríveis, que eu continuo com falha, inclusive, erros horrorosos, que eu continuo errando, inclusive, as minhas verdades que só funcionam e valem pra mim, sabe? Porque existem muitas verdades e ainda assim eu não sendo dono de nenhuma verdade. Então ali foi um livro que eu coloquei, cara, de uma forma muito visceral. E é até interessante, porque quando eu compartilho com vocês assuntos muito viscerais, porque existem algumas realidades, né? Os vícios, álcool e droga, que é a nossa temática aqui principal, todas as vezes que eu transpareço a dor, a dificuldade, o sofrimento, a raiva, a tristeza, sabe? As pessoas acabam se identificando. E, cara, no final das contas, essa é uma realidade que vai ser muito mais bem compreendida para quem vive, porque mesmo que existam aí várias técnicas, estudos, comprovações científicas, consciências espirituais energéticas, na tentativa mesmo de trazer uma solução, um bem para quem tá sofrendo, mano, só o viciado sabe o que é viver o vício, cara. É igual eu sempre falo, a mãe que tá grávida, que tem uma criança crescendo dentro dela, ganha leite, os órgãos ficam amassados, alterações hormonais, ela vai no médico que acompanha a gestação, que sabe mais do que ela, que faz o parto. Mano, um médico nunca vai saber o que é ser mãe. Só a mãe sabe.
Eu tenho filho, acompanhei, estava ali cúmplice. Mano, eu nunca vou saber o que é ser mãe, velho. Nunca vou saber o que é sentir. É a mesma coisa do viciado, mano. Sabe? Eu também já falei isso. Eu tenho a experiência com álcool e droga. Ponto. Tá? Todos os outros, eu entendo as origens, eu entendo as mecânicas, mas eu não sei o que é ser viciado em jogo, genuinamente. Em aposta, genuinamente. Sabe? Eu transitei por alguns períodos em outros vícios, pornografia, etc. Mas, genuinamente, o meu vício é álcool e droga. E as migrações, obviamente, né? E eu tô dizendo tudo isso pelo seguinte, os processos de cura e os amores reparadores, eu trabalho há muito tempo, porque dentro de toda essa atmosfera que eu compartilhei com vocês agora, lá no fundo, inclusive com um vídeo que eu compartilhei há pouco, eu tenho dentro de mim uma conversa com a minha criança, com o meu estado infantil, com o meu estado mais puro, que é realmente o que eu sou. Então eu venho constantemente trabalhando isso que nasceu com o meu primeiro livro, que veio de uma forma visceral. E ali, eu não lembro a frase, mas é uma frase que eu repeti o livro inteiro. Inclusive as pessoas que leram falaram, caralho, mano, até eu já sei essa frase. Era mais ou menos assim, no caminho do bem e da verdade, pelo amor e a vida real, alguma coisa assim. Mas as duas palavras principais que me acompanham até hoje é a verdade e o amor, tá? E hoje eu me fixo muito no amor. E mesmo que nesses trânsitos é muito mais identificativo o aspecto empático da dor, do sofrimento, ou até da paixão da droga, como eu já compartilhei. Eu tenho ainda paixão pela característica fetichiosa, o fascínio, a fantasia, o desejo, a pulsão, o instinto do uso e toda a atmosfera que envolve. Eu não deixei de ter, mas eu transformei, eu transmutei, eu mudei, eu encontrei novos prazeres, novas alegrias, que são muito mais saudáveis e plenas, tá? Porque realmente, quando se fala de vício, a gente acaba falando da dor, da desgraça, é onde está a identificação. Mas tem a solução, tem a vida plena, tem as coisas boas. Cara, tem uma vida inteira pela frente, não importa a idade, sabe? Pessoas que têm problema com 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70. Cara, sempre tem oportunidade. Você não vai equilibrar. Eu tô 11 anos limpo, eu usei 15. Eu não preciso chegar aos 15 para poder zerar a conta. Eu já estou vivendo um gozo fruto de muita alegria. Tenho dias difíceis, tenho dias tristes, tenho dias raivosos, fico puto, irritado com um monte de merda que tem por aí, com pessoas que estão sofrendo, morrendo, que porra não se identificam, porque escutam um monte de baboseira, procuram um monte de baboseira, um monte de gente desqualificada. Vício, é muito mais profundo. É outra conversa, é outra natureza, sabe? Não é porque a pessoa não viveu que ela não vai saber, mas ela tem que ter cuidado em apresentar alguma coisa e fazer com que a pessoa que esteja procurando continue se identificando. São necessidades complementares. Então eu quis agora trazer esse vídeo para mostrar realmente como as coisas elas entram num processo de cura e como existem realmente amores reparadores, tá? E como a vida realmente fica boa sem o uso de álcool e drogas. Não é porque eu parei de usar álcool e drogas que eu não vou ter dia difícil, que eu não vou ficar triste, desesperado, que eu não vou querer tirar minha vida, que eu não vou querer usar, que eu não vou querer viver aquela luxúria maluca do uso de álcool e drogas. Eu vou querer usar. Eu falo aqui, quando me perguntam, mas você não tem vontade de usar? Eu falo, mano, eu tenho, velho. Aí eu pergunto, que carro de rico você quer ter? Se você for rico, isso não vale pra você. Você tem que usar outro exemplo. Que carro de rico você quer ter? Eu quero ter uma Lamborghini. Legal. Aí, falar uma coisa machista e escrota aqui, peço licença e desculpa, mas só para deixar bem explícito. Aí eu falo, que mulher linda e maravilhosa você gostaria de ter uma relação? Gostaria de ter com a mulher X. Fala, legal. Então, assim, quando eu tenho vontade de usar droga, eu tenho vontade de ter uma Lamborghini e tenho uma vontade de ter um relacionamento com a mulher X maravilhosa. Aí a pessoa, eu falei, é a mesma vontade, cara. Eu tenho vontade, cara, pra eu ter uma Lamborghini, tudo bem, eu posso chegar até lá.
mas está hoje realmente um pouco inacessível. Ah, para eu ter acesso a essa celebridade internacional X maravilhosa, eu também posso até ter, mas está distante. E cara, para eu usar droga, eu também posso até ter. Não está tão distante, mas é o mesmo nível de vontade. Isso já faz parte do processo de cura. Isso já faz parte de um amor reparador. Sabe? Pô, tenho vontade de viver aquela vida de Hollywood que eu tinha com o uso de álcool e drogas? Tenho. Mas hoje eu não preciso. E eu posso ter hoje uma vida de um cinema europeu tão prazeroso, substancial, sabe? Com plenitudes afetivas que vão me dar prazeres tão gostosos quanto, só que aqueles prazeres desesperados do uso, que vinham inclusive com os boletos do diabo e muita destruição, desgraça, desespero, delírios, alucinações, paranoias, vício, compulsão e obsessão, egocentrismo. Nesse aqui, não. Eu tenho, ele termina, fico com saudade, posso ter de novo, posso ter diferente, sabe? Então, assim, pra gente agora entrar finalmente no processo de cura e amor reparador. Cara, os processos de cura, eles não são aspectos de cura milagrosos, tá? Não é a vacina X, não é a providência X, não é a técnica X, não é o medicamento X. São processos. Podem ter todos esses outros aspectos. Vacina, cura, medicamento, providência, etc e tal. Desde que sejam sustentados, que exista uma manutenção, que seja continuado, tá? Mas os processos de cura, eles são diferentes. É um entendimento interno, é um conhecimento do sentimento, do pensamento, do comportamento, é ampliar diversas verdades, é reconhecer as suas falhas, os seus erros, saber que você não é dono de nenhuma verdade, estar aberto às transições, à volatilidade, à impermanência, entender que hoje é uma coisa, ontem foi outra, amanhã pode ser diferente, pode continuar sendo a mesma coisa, mas ela pode ter alterações, tá? Que eu não estarei protegido de uma alteração de humor, que elas vão alterar. Tem que entender o tempo e o espaço das coisas. Começou a ficar limpo, cara, não é da noite pro dia começar a viver bem. Tem que fazer uma série de coisas. Um ano limpo é só o começo da jornada. Não é porque tá 6 meses limpo, começou a ficar bem, que você vai deixar de frequentar a reunião de 12 passos, que você vai parar a terapia, que você vai querer parar o remédio porque não tá tão legal. É só o começo, tem que continuar. É um processo de cura. Eu faço terapia desde criança, tive janelas sem fazer, retomei adulto, né, com muito mais frequência. E até hoje, para mim, a terapia é uma das coisas mais importantes, porque é quando eu me enxergo com alguém fazendo com que eu me enxergue, tá? Não só terapia, diversas outras coisas que possam estar ali numa natureza de reflexão, aprimoramento, lapidação, sabe? Então, o processo de cura é esse. E o processo de cura, quando segmentado para determinada área, ele vai ter a sua característica dentro daquela ordem, qualidade e natureza, tá? Mas, de uma certa maneira, tudo volta ao aspecto do amor, para mim, tá? Porque o amor é uma palavra tão ampla, tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, tá? Porque às vezes você precisa ser muito duro, muito firme, e é um comportamento de amor. E às vezes você precisa ter a sensibilidade em acolher somente com carinho, e também é amor. E você pode ter amor pelo trabalho, pelo estudo, por alguma coisa, por alguém, por você mesmo, e tudo parte por você. Tem uma frase que eu acho muito ruim, na verdade, ela é meio egoísta, mas ela faz a gente refletir com um monte de coisa legal. Como, por exemplo, a frase é assim: a caridade começa em casa. E isso é muito legal, porque, poxa, se você não estiver conseguindo viver a sua própria caridade em casa, ou seja, se você não estiver vivendo em harmonia com os seus, como é que você vai dar para o outro, para fora, sabe? E aí eu te trago para refletir uma coisa. Você sabe qual que é a nossa grande casa? É fácil responder, talvez você já tenha respondido.
Cara, a nossa grande casa somos nós mesmos. O nosso corpo é a nossa grande casa. Isso está inclusive no meu último livro publicado, O Vida Adulta. Então, a caridade começa em casa. Você precisa cuidar de você mesmo. Até agora eu pensei numa coisa, entra num conflito, né, no processo da recuperação e tratamento de álcool e drogas. Quando a pessoa começa a ficar limpa, ele quer parar de fumar cigarro, quer parar de comer gordura, quer parar de comer açúcar e tal. E aí tem que saber distinguir as coisas. Calma, álcool e droga, tá? Cigarro não altera a sanidade. Vai querer tirar tudo? Tudo bem. Vai sofrer vários ataques de fissura, mas tudo bem. É sugerido, depois de 1 ano sem uso de álcool e drogas, começar um processo na retirada do cigarro, se assim estiver incomodando. Açúcar, sal, fritura, gordura, refrigerante, etc e tal, é escolha pessoal, de vida pessoal, sabe? Eu já compartilhei minha experiência com isso também. Mas qual que é o grande lance? Ah, você está zelando por sua casa. Você quer estar bem. Afinal de contas, você destruiu a sua casa por muito tempo com uso, né? Se colocou em risco, saiu com pessoas de todos os azares, usou todas as coisas, passou aí por prostituições da sua própria casa. Então, assim, você quer compensar o tempo perdido. Isso acontece também. Mas tudo dentro de um tempo. Tudo dentro de um tempo, tá? Para você, pelo menos, enxergar alguns tempos aí, se isso ficar interessante no processo de cura, tá? Não que a cura seja definitiva, porque assim, quando falar de cura, curou, acabou. Então, beleza, curou, acabou, eu tô curado da droga, eu posso usar que eu não vou ter problema. Isso é cura, né? Ou eu nunca mais vou ter vontade. Ou isso não vai migrar para outra coisa. Então, são processos de cura para diversas áreas que fazem parte de uma mesma coisa, que pode ser o amor, como hoje eu simbolizo. E aí, o que vai acontecendo é o seguinte, a pessoa vai passando 1 ano, que é um tempo inicial de estar limpo, depois 5 anos, que é um tempo que consolida tudo, e de 5 anos para frente já pode começar a entender que está ali dentro de um processinho de cura mais estabilizado. Mas a vigilância constante, como eu sempre falo, nada me garante que eu termine esse vídeo e vá usar ou queira tirar minha vida. É vigilância, é manutenção, só que isso fica tudo muito mais leve, né? E aí entra o amor reparador. Cara, o amor reparador, ele é incrível, porque ciclicamente nós vivemos todas as mesmas coisas, tá? Desde a infância. Algumas pessoas que são mais sagazes, elas conseguem transformar e mudar ao longo da vida, tá? Tem pessoas que são super funcionais e passam, né, pelos modelos comuns, estuda, vai fazer intercâmbio, aí faz um cursinho, entra na federal, aí faz pós, mestrado, doutorado, PhD, aí casa, constitui uma família, tem uma prática religiosa, um hobby, um esporte, e vive legal e compartilha. Porra, existem pessoas assim. Existem outras que vão aí se atrapalhando pelo caminho, sabe? E aí quando se atrapalha pelo caminho e tem repetições de relacionamentos, porque o amor reparador, para mim, hoje, ele se qualifica no aspecto de relacionamentos em geral, tá? Não é somente sexo afetivo libidinoso, não é familiar, é geral. E aí você vai repetindo erros, e a primeira coisa que você pode fazer é o seguinte, identificar que você mesmo, de repente, num aspecto de vida espelhativa, como eu sempre falo, tá vendo no outro aquilo que você é, ou você já foi, ou você gostaria de ser. E aí você precisa se abster do aspecto de vítima ou herói, né? Como se você tivesse todas as super qualidades que não fosse reconhecida, ou você que estivesse sendo violado o tempo inteiro por tudo e todos. Aí você começa a se colocar, se posicionar de forma ímpar, singular, individual, mas dentro da unidade do coletivo, dentro de todas as variações, inclusive, do nosso globo, que é totalmente cultural e totalmente diferente, com várias concepções de existência, tá? E ali você vai fazendo reparações. E a primeira reparação é com você mesmo. A primeira reparação de amor é com você mesmo, sabe? Tem aí algo também super banalizado no aspecto do perdão. Você precisa começar a estabelecer um nível de perdão com você. Porque às vezes não é tão fácil para pessoas que são muito exigentes, rigorosas, como eu sou comigo. Essa é uma das grandes dificuldades. Eu sou extremamente perfeccionista, mesmo que não pareça, mas eu tenho dentro de tudo uma necessidade de fazer as coisas, de comprometimento, de responsabilidade. E ainda assim eu falho, erro e, porra, acabo cometendo os mesmos erros de formas diferentes.
mas eu vou tentando nesse amor reparador dentro do processo de cura viver as coisas boas. Então assim, é muito legal esse assunto, é muito interessante, isso faz parte da recuperação já abstêmio continuado, sóbrio continuado, se for no aspecto de redução, dentro da redução que foi abstraída, então dentro do novo modelo que funciona, sabe? Cada um na sua realidade, mano, cada um, cara. O lance é ser honesto com você, transparente com você e assim estar com todo, tá? E o amor reparador, ele é legal, porque você vai quebrando ciclos nas repetições de erro e tendo novos relacionamentos com pessoas, ou com companheiros, com familiares, com você mesmo, de novas maneiras. E eu venho tentando fazer isso, eu venho fazendo isso com outras representações que eu tinha, mas para mim, agora que eu tô pronto no aspecto mais psicológico, psicanalista, mais atento, né, dentro da literatura, da academia, conhecendo algumas coisas, isso encaixou de uma outra forma. Eu tinha isso no aspecto mais subjetivo, que a minha linha era muito filosófica, espiritualizada, mesmo que eu tente trazer para a consciência e para a razão, eu transito muito, né, sobre essas questões mais subjetivas. E agora ela entrou numa nova atmosfera de entendimento, pela maturidade e pelas coisas que eu estou vivendo. Na verdade, o amor reparador e o processo de cura é o que eu estou fazendo há 11 anos. E agora que eu aprendi isso, cara, fez todo sentido, porque eu estou há 11 anos tentando fazer isso. No começo eu fazia de forma condicionada, era uma conduta, um comportamento, mesmo que eu não acreditasse tanto, porque eu não sentia isso, eu sabia que isso me levaria aonde eu queria. Então hoje eu estou onde eu quero, eu ainda não tenho tanto acesso ao meu sentimento puro como eu quero, mas dentro de algo muito sensível que eu já tive na infância sobre afeto, amor, um caminho que eu quero seguir, já está conversando, a minha consciência já está mais clara em cima disso, então o meu comportamento está ficando mais natural em cima disso. E é muito interessante, cara. Eu quis trazer para vocês porque, cara, a vida após o uso de álcool e drogas, no começo é difícil, tá? Às vezes tem pessoas que já começam voando. Eu tive momentos bons no começo, mas a minha vida ela realmente começou a melhorar. Eu acho que é agora. E é por enquanto, só nesse momento. É que eu transito nessas oscilações, mas a somatória, né, o acúmulo somatório que eu trago disso tudo, são de tentativas constantes em amores reparadores e processos de cura. E eu tenho vivido feliz, porque se eu não estivesse vivendo feliz, eu teria usado, teria tirado minha vida. Eu vou lutando, vou resistindo nos dias difíceis e nos dias bons, como eu sempre falo, eu tento produzir, tento fazer todas as coisas possíveis, tento ter bons relacionamentos de todas as ordens, qualidades e naturezas, para pelo menos compensar os momentos que eu não tô tão legal, sabe? E isso pode valer para você, cara, isso pode valer para você. Talvez não fique tão verdadeiro se você tá no começo da recuperação, que é muito mais fácil se identificar, mano, com a destruição, a droga, aquela loucura toda, mano. E aí você vai, caralho, então o bagulho funciona, o bagulho vai dar, então vai dar, mano, vai dar, vamos que vamos, bagulho. Aí, mano, passou esse estágio, começa a vir o... Você fala, urra, mano, caralho, da hora. E aí, mano, vai oscilar nessa jornada, tá ligado? Mas você já tem as experiências, você já viveu, você já teve um gozo de um fruto sereno, lúcido, leve, pleno, compartilhando coisas boas, tendo conquistas, tá ligado? E aí você vai ali equilibrando os pratinhos, né? Como também já é super banalizado isso, mas é uma referência que funciona. E aí você vai vivendo, cara. E você vai tendo insights, epifanias, revelações, despertares, e vai cultivando, cara, e vai fluindo, mano, porque isso é a vida, cara. Isso é a vida. E uma das grandes importâncias nisso tudo, pra gente fechar nossa conversa, é que, ao estar limpo, você tem toda a oportunidade de fazer diferente, tá? Por isso que é importante se manter limpo, porque é o nosso ponto de partida. Aquilo que eu sempre falo, o vício vai ficando lá pra trás e a gente começa a viver. Mas, cara, começou a dar tilt, a gente volta aqui. A gente tem um ponto de partida, tá? E a gente começa a identificar tudo de novo. Como nós não tivemos lapsos, recaídas e volta ao uso, a gente consegue voltar sem tanto dano. Podem existir dores, perdas, sofrimentos, prejuízos, etc e tal. Mas a gente ainda tem a base, o alicerce, a edificação limpa. E a gente consegue voltar mais rápido para onde estava, ou descobrir outros caminhos e continuar avançando nos processos de cura e amores reparadores.
Beleza? Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!